Eu só percebi que minha esposa tinha sumido quando encontrei o prato dela ainda quente na mesa e a cadeira arrastada, como se alguém tivesse sido levado à força. Meu nome é Victor, tenho 32 anos e até poucos meses atrás eu achava que minha vida era normal demais para merecer qualquer tipo de história. Morava em Curitiba, trabalhava como analista de dados numa empresa de logística, tinha um casamento tranquilo com a Júlia, minha esposa, e uma rotina tão previsível que dava para acertar meus passos olhando o relógio. Eu acordava às 6h30 todos os dias, mesmo sem despertador. Era automático. Acordava, olhava para o lado, via a Júlia encolhida, abraçada no travesseiro enorme que ela chamava de meu terceiro pulmão, porque dizia que sem ele não conseguia respirar direito. Eu levantava, ia até a cozinha, colocava o café para passar, ligava a televisão no jornal só para ter o som de fundo e ficava olhando pela janela o movimento da rua, que naquela hora era quase sempre o mesmo. Gente de uniforme de empresa, umas senhoras indo para a feira, o entregador de pão buzinando. A Júlia era professora de educação infantil. Ela tinha uma paciência que eu nunca vi em ninguém. Sabe aquela pessoa que parece ter nascido com uma luz? Era ela, pequena, cabelo castanho quase sempre preso num coque bagunçado, óculos tortos que ela jurava que ia mandar arrumar, mas nunca mandava. Ela ria de tudo, tudo mesmo. Ria até das minhas piadas ruins e talvez isso tenha sido o que me fez me apaixonar por ela. Eu não era exatamente o cara mais interessante do mundo. Eu era aquele tipo de homem que passa despercebido em qualquer sala. A Júlia não. Ela parecia que iluminava o ambiente. E por algum motivo que até hoje eu não entendo, ela escolheu ficar comigo. Nos finais de semana, a gente tinha um ritual. Sábado de manhã, feira, sábado à tarde, algum filme aleatório escolhido pelo algoritmo. Domingo, almoço na casa da minha sogra. E sempre, antes de dormir, a Júlia me fazia contar 3 coisas pelas quais eu era grato naquele dia. Vai, começa, ela dizia, já deitada, com as luzes apagadas, só a luz do abajur acesa, jogando um tom amarelado no quarto. Amor, sério isso? Eu resmungava, por pura mania. Sério, 3 coisas. No começo eu achava bobo. Depois de alguns meses, virou parte de mim. Tá. Primeiro, eu sou grato, porque hoje você fez lasanha. Não vale falar de comida todo dia. Quem fez a regra? Eu, próximo. Tô grato, porque a gente tá bem. Eu fazia uma pausa. E tô grato, porque eu tenho você. Ela sempre ficava em silêncio uns segundos quando eu falava isso, antes de responder. Eu também. A gente estava tentando engravidar. Ou melhor, a Júlia queria muito. E eu achava que ainda precisava de um pouco mais de tempo. Mas não tinha coragem de falar isso para ela. Não porque eu não quisesse ter filho com ela. Queria. Mas a ideia de ser pai me assustava tanto que eu preferia empurrar esse medo para um canto da mente e fingir que ele não existia. Tínhamos ido em uma consulta com a ginecologista dela, uma mulher séria, de voz suave, que nos explicou sobre o processo, exames, possibilidades. A Júlia saiu da consulta empolgada, falando que já tinha até nome se fosse menina. E se for menino? Perguntei rindo. A gente decide depois. Ela respondeu como se fosse óbvio que seria menina. Eu lembro de olhar para ela enquanto ela falava sobre enxoval, berço, tinta da parede do quarto e pensar que aquele era o futuro que eu queria. Só que lá no fundo, alguma coisa em mim tremia. Um medo abstrato, sem forma, sem motivo claro, mas que me acompanhava nos momentos de silêncio. Minha vida inteira, sempre que algo dava muito certo, eu ficava esperando o momento em que tudo ia desandar.
Era como se eu nunca conseguisse relaxar completamente. Como se felicidade demais fosse um tipo de dívida. E uma hora a cobrança ia chegar. E ela chegou, mas não do jeito que eu imaginava. Tudo começou numa quinta-feira qualquer. Não teve trovão, não teve premonição, não teve nada de sobrenatural naquele dia específico. Era só quinta. Eu tinha ido trabalhar voltado para casa por volta das 19 horas, como sempre. Quando abri a porta, senti aquele cheiro de alho fritando e cebola refogada. A Júlia estava de costas, mexendo alguma coisa na panela. Cheguei, anunciei, largando a mochila no sofá. Oi, amor, ela respondeu sem virar. Como foi o dia? O de sempre. E o seu? Alguma criança tacou fogo na escola hoje? Ela riu. Quase. O Gustavo tentou enfiar um giz no nariz do colega. A professora que estava comigo quase teve um treco. Eu me aproximei, beijei o pescoço dela, senti o cheiro do shampoo misturado com o da comida. Aquilo ali era a minha paz. O que você está fazendo? Perguntei, olhando por cima do ombro dela. Arroz, frango grelhado, salada. Tô tentando compensar sua lasanha de quinta passada. Minha lasanha é patrimônio emocional desse casamento. Respondi, fingindo indignação. Nós jantamos, conversamos sobre coisas aleatórias. Vimos um episódio de uma série qualquer. Eu fui dormir achando que o dia seguinte seria igual. Mas não foi. Na manhã de sexta-feira, acordei com a cama vazia ao meu lado. Até aí, normal. Às vezes, a Júlia acordava antes de mim para tomar banho com calma, arrumar alguma coisa da escola. O que não era normal era o silêncio. Não tinha som de chuveiro, não tinha barulho de louça, não tinha televisão ligada no jornal. Estranhei, mas não o suficiente para me preocupar de verdade. Ainda. Ju? Chamei, a voz meio rouca de sono, sem resposta. Levantei, olhei para o banheiro. Porta aberta, luz apagada. Fui até a sala. Nada. Cozinha. Vazia. A casa toda parecia ligeiramente fora do lugar, mas nada gritante. Só estranha. Na mesa da cozinha havia 2 pratos. O meu com restos do meu café da manhã de ontem, ainda na louça suja que eu tinha deixado ali, como sempre prometendo lavar depois. E o dela, cheio. Um prato de pão com ovo. Café ainda fumegante na caneca. Era como se ela tivesse preparado o café e sumido segundos depois. Eu franzi a testa, tentei racionalizar. Talvez ela tenha saído rapidinho na padaria. Ou foi falar com a vizinha, ou esqueceu alguma coisa no carro. Fui até a janela. O carro dela estava lá, na vaga. A bicicleta também. A porta da frente estava trancada por dentro. Todas as janelas fechadas. O único sinal de movimento era a cadeira da mesa da cozinha, um pouco afastada, como se alguém tivesse levantado depressa demais. Como se tivesse sido puxado. Um arrepio gelado atravessou minha espinha. Peguei o celular e mandei mensagem. Amor, onde você tá? Os 3 pontinhos não apareceram. Esperei 1 minuto. 2, 5. Nada. Liguei. Chamou até cair na caixa postal. De novo. Nada. A sensação de que algo estava profundamente errado começou a tomar forma. Eu andava pela casa de um lado para o outro, abrindo armários como se, de alguma forma absurda, ela pudesse estar ali dentro. Abri a área de serviço, o banheiro de novo, até olhei debaixo da cama. Ridículo. Mas eu fiz. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava em casa quando eu dormi. Eu lembro dela deitando ao meu lado, do cheiro do creme hidratante que ela passava nas mãos, do jeito que ela encostou a cabeça no meu peito e falou: amanhã vou mostrar um desenho novo para as crianças. E agora, nada. Peguei o celular de novo e liguei para a escola em que ela trabalhava. Escola Municipal Jardim das Flores. Bom dia. Atendeu uma voz feminina. Oi, bom dia. Aqui é o Victor, marido da Júlia.
professora do Infantil 2. Ela já chegou aí? Júlia. A mulher digitou algo ao fundo. Dá para ouvir pelo som do teclado. Não, ainda não. Ela tem aula às 8 horas hoje. Olhei para o relógio na parede. 7 horas e 50 minutos. A escola ficava a uns 20 minutos de carro. Tá, obrigado. Se ela aparecer, por favor, pede para me ligar? Claro, pode deixar. Desliguei com o coração acelerado. A Júlia era obsessiva com horários. Ela odiava atraso. Em 2 anos de escola, não tinha faltado uma vez sem avisar antes. Mesmo quando estava doente, avisava. E agora estava prestes a se atrasar sem ter sequer saído de casa. Isso simplesmente não fazia sentido. Fui até o quarto de novo. Abri o guarda-roupa. As roupas dela estavam todas lá. A bolsa que ela usava para ir trabalhar em cima da cadeira. O celular dela não estava em lugar nenhum, nem o relógio. Foi aí que algo realmente me assustou. Os chinelos dela estavam ao lado da cama, alinhados como sempre. O tênis que ela usava para ir trabalhar ainda estava no canto do quarto. Ou seja, ela não tinha saído para lugar nenhum, pelo menos não pelas vias normais. Um pensamento ridículo me atravessou. E se ela estiver pregando uma peça em mim? Mas não era o tipo dela. A Júlia adorava brincadeiras, mas nunca algo que fosse me deixar desesperado. E eu estava começando a ficar exatamente assim. Desesperado. Tentei pensar racionalmente. Ok, talvez ela tenha passado mal de madrugada, saiu de casa e foi para o pronto-socorro. Mas por que não me acordou? Mesmo se tivesse desmaiado, alguém teria ligado, um vizinho teria visto algo, a porta teria sido aberta. Só que a porta estava trancada por dentro. Eu cheguei perto da fechadura, examinei. Nada fora do comum. A corrente ainda passada. A janela da sala também tinha a trava por dentro. Era como se, entre o momento em que a Júlia tinha preparado o café e o momento em que eu acordei, ela tivesse simplesmente deixado de existir. Fiquei uns bons 10 minutos parado no meio da sala, tentando lembrar se eu tinha ouvido algum barulho naquela madrugada. Alguma coisa, qualquer coisa. Mas minha memória era um borrão. Eu lembrava de ter dormido pesado, o que não era tão comum em mim. Eu sempre fui meio leve para dormir, qualquer coisa me acordava. Mas naquela noite, nada. Um apagão. Meus pensamentos foram interrompidos por uma vibração no celular. Corri para ver, com o coração na boca. Não era Júlia. Era minha sogra. Bom dia, querido. A Júlia esqueceu de me mandar a receita daquele bolo. Pede para ela me ligar? Olhei para a mensagem. Tive vontade de vomitar. Respirei fundo e decidi não alarmar ninguém ainda. Não porque eu não estivesse alarmado, mas porque eu não sabia nem o que dizer. Oi, sogra. Então sua filha sumiu dentro da própria casa? Não. Eu precisava ter certeza de alguma coisa antes. Mas certeza de quê? Peguei o telefone fixo e liguei para a portaria do prédio. Alô? Oi, é o Victor do 502. Você viu minha esposa saindo hoje de manhã? A Júlia? Deixa eu ver aqui no registro. Ele demorou alguns segundos. Nada, senhor. A última movimentação registrada do 502 foi ontem às 19 horas e 12 minutos, sua entrada. E nenhuma saída depois? Não, senhor. Meu estômago embrulhou. E ninguém estranho. Nenhum barulho de madrugada. Não que eu tenha percebido. Agradeci e desliguei. E aí sim, comecei a tremer. Porque naquele momento, eu soube, com a clareza que você odeia ter. Algo impossível tinha acontecido ali. E o pior é que ainda ia ficar muito, muito mais estranho. Eu tentei manter uma calma artificial por mais algumas horas. Lavei o rosto, vesti qualquer camiseta e comecei a revirar a casa.
desta vez com método. Abri gaveta por gaveta, olhei atrás dos móveis, passei a mão embaixo do sofá, examinei o banheiro como se buscasse por pistas num seriado policial. Nada, nenhum papel, nenhum bilhete, nada fora do lugar que indicasse que a Júlia tinha decidido ir embora, brigar, se afastar. Ela não tinha motivo. Na noite anterior, nós tínhamos ido dormir bem, sem discussão, sem clima estranho. Eu tentei, com toda a força, lembrar se tinha algo que eu pudesse ter ignorado. Alguma frase dela, algum olhar, qualquer coisa que indicasse que ela estava diferente. E foi quando um detalhe bobo voltou à minha mente. Na quarta-feira à noite, 2 dias antes dela sumir, a gente estava jantando quando ela ficou séria do nada. A televisão estava ligada num jornal, falando sobre um caso de desaparecimento. Uma menina de 19 anos tinha sumido após sair de casa para ir para a faculdade. A família desesperada, aquelas imagens que a gente está cansado de ver. Eu fiz um comentário automático, algo tipo: "Nossa, que medo! Imagina sua mãe num negócio desse." A Júlia ficou olhando a tela e murmurou: "Tem coisa pior do que gente desaparecendo." "Tipo o quê?" Ela demorou para responder. "Gente que desaparece e ninguém percebe." Na hora, eu ri. "Amor, isso foi bem dramático. Tá lendo muita coisa de terror." Ela deu de ombros, bebeu um gole de suco. "Não tô brincando. Imagina você sumir e ninguém notar, como se você nunca tivesse existido. Ou pior ainda, todo mundo lembrar de você de um jeito diferente." Eu não dei importância. Achei que fosse só mais uma das viagens dela, porque ela adorava esse tipo de reflexão meio filosófica. Mas agora, com ela sumida, essa frase martelava na minha cabeça. Gente que desaparece e ninguém percebe. Olhei para o relógio de novo. Já era quase 9h30. A Júlia definitivamente tinha faltado à escola. Eu não podia mais segurar aquilo sozinho. Peguei o celular e liguei para minha sogra. "Oi, querido." Ela atendeu animada. "Pedi para a Júlia te mandar a receita e ela está ocupada?" Meu peito apertou. "Dona Marta, a Júlia não está aqui." "Como assim?" "Ela sumiu." Houve um silêncio pesado do outro lado. "Não brinca com isso, Victor." Eu queria muito estar brincando. Quando eu acordei hoje, ela não estava na cama, nem em lugar nenhum da casa. O café dela estava pronto na mesa, o carro está aqui, a bolsa dela, as coisas dela, tudo, mas ela não. Ela provavelmente sentou em alguma cadeira, porque demorou alguns segundos antes de responder. "Você já ligou para a polícia?" "Ainda não." "Então vai agora." "Agora, Victor." Ela começou a chorar, e eu senti culpa. Culpa por não ter ligado antes, culpa por não ter acordado no meio da noite, culpa por... Eu nem sabia direito pelo quê, só sentia culpa. Desliguei, disquei 190 com os dedos tremendo. Contei o que tinha acontecido. Foi aberta uma ocorrência. Me orientaram a ir até a delegacia mais próxima. "Leva um documento dela, foto, o que tiver", disse a atendente, num tom técnico treinado, como se desaparecimentos fossem algo tão comum que já houvesse um script pronto para atender. Peguei uma pasta com documentos, uma foto nossa sorrindo em frente a uma cachoeira. Peguei as chaves e, antes de sair, olhei mais uma vez para a cozinha. O prato ainda estava lá. Eu não sei explicar porquê, mas aquele prato me dava mais medo do que qualquer outra coisa. Tranquei a porta. O clique da fechadura ecoou estranho. Quando entrei no elevador, tive a sensação absurda de que alguém estava olhando para mim. Virei para trás, óbvio, não tinha ninguém. Só eu e o espelho, refletindo um homem pálido, de olheiras fundas, que parecia ter envelhecido uns 5 anos em poucas horas. No caminho até a delegacia, eu repassei mentalmente todas as possibilidades lógicas. Sequestro, crise de pânico, fuga repentina.
mas nenhuma encaixava. Não tinha sinal de invasão, a porta trancada por dentro. A Júlia não tinha histórico de depressão grave, não tinha falado nada sobre ir embora. Não tinha briga, dívida secreta, amante, nada. E principalmente, se ela tivesse saído por vontade própria, teria levado pelo menos o celular. Chegando lá, esperei quase 1 hora para ser atendido. A sala de espera cheirava a mofo e papel velho. Havia um casal discutindo num canto. Um homem com o braço enfaixado. Uma senhora com o olhar perdido. A vida das pessoas desabando e sendo encaixada em formulários. Quando finalmente me chamaram, sentei na frente do escrivão e contei tudo, cada detalhe. Ele anotava, às vezes fazia uma pergunta fria, como quem segue um checklist. Quantos anos ela tem? 30. Tem alguma condição de saúde? Não. Histórico de depressão? Tentativa de suicídio? Não. Vocês brigaram recentemente? Não. Ele assentiu, mas o olhar tinha algo de cético, como se metade das pessoas dissesse não por vergonha, por medo de julgamento. Senhor Victor, a gente geralmente espera 24 horas para registrar como desaparecimento. Não, interrompi, num tom mais alto do que eu pretendia. Me desculpa, mas não. Minha esposa sumiu dentro de casa sem levar nada, sem abrir a porta, sem ser registrada saindo do prédio. Alguma coisa muito errada aconteceu. Ele me olhou por alguns segundos, avaliando se eu era só um marido desesperado ou alguém que realmente tinha um caso estranho nas mãos. Digitou algo no computador e suspirou. Tudo bem, vamos registrar agora. Ele pediu a foto, fez mais perguntas, imprimiram papéis. Eu assinei coisa que eu nem li direito. Depois fui encaminhado para falar com um investigador. O nome dele era Marcelo. 40 e poucos anos, barba por fazer, olhar cansado de quem já viu muita desgraça. Ele me ouviu de novo, pediu para eu repetir a parte de que a porta estava trancada por dentro. O senhor tem certeza absoluta disso? Absoluta. E o senhor não saiu de casa depois de ontem à noite? Não. Eu cheguei, a gente jantou, viu um episódio de série, dormiu. Só saí hoje de manhã para vir para cá. O senhor tem vizinhos próximos, gente que pudesse ter ouvido algo? Tem, mas ninguém falou nada até agora. Vamos precisar ir até o seu apartamento, eu e a equipe. Voltamos no meu carro, com a viatura seguindo atrás. O caminho, que normalmente levava 15 minutos, pareceu durar uma eternidade. Quando chegamos, os policiais começaram a examinar tudo. Tiraram fotos, checaram fechaduras, falaram com o porteiro, foram em alguns apartamentos perguntar se alguém tinha visto ou ouvido alguma coisa. Eu observa tudo meio de fora, como se não estivesse acontecendo comigo. Em alguns momentos parecia que eu estava assistindo a uma série sobre um cara azarado e que a qualquer momento alguém ia gritar "corta" e tudo voltaria ao normal. Mas ninguém gritou. O investigador Marcelo olhou para mim com um semblante que misturava seriedade e algo que eu só fui identificar depois como pena. Senhor Victor, no momento não há nenhum sinal de crime evidente. Nem arrombamento, nem sangue, nem luta. Vamos tratar como desaparecimento, mas não posso te prometer um desfecho rápido. Ela não some assim, ela não evapora. Eu sei. Ele baixou a voz. Mas às vezes, as coisas não fazem sentido no começo. Eles foram embora, com a promessa de me atualizar. Minha sogra chegou pouco depois, devastada. Abraçou-me como se eu fosse a única âncora dela naquele mar de desespero. Ela não faria isso, repetia, chorando. A Júlia não faria isso com a gente. E eu concordava, porque eu conhecia a Júlia. Eu conhecia cada mania, cada riso, cada medo que ela tinha
E sumir sem aviso, sem palavras, sem explicação, não fazia parte de quem ela era. Aquela primeira noite sem ela em casa parecia errada em níveis que eu não consigo explicar. Cada objeto gritava o nome dela. O livro aberto na cabeceira, com a página marcada por um recibo de mercado. A escova de dente ao lado da minha. A almofada afundada no lugar em que ela sempre sentava no sofá. Minha sogra ficou conosco naquele dia, dormindo no quarto de hóspedes. Eu fui deitar na nossa cama, mas passei horas de olhos abertos, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio. Em algum momento, eu devo ter finalmente apagado, porque tive um sonho estranho. Tão estranho que, quando acordei, fiquei alguns segundos sem conseguir me mover. No sonho, eu estava na cozinha, exatamente como naquela manhã em que percebi que ela sumiu. O prato dela na mesa, a cadeira afastada. Só que desta vez tinha mais uma coisa, um pequeno papel, dobrado em 4 perto da xícara. Eu pegava o papel, abria e via uma frase escrita com a letra da Júlia. Não esquece de mim. Quando li aquilo no sonho, senti uma dor física no peito. E foi essa dor que me acordou. Sentei na cama, suando frio, o coração disparado. Olhei para o lado, cama vazia. O silêncio da casa parecia mais pesado. Levantei, meio zonzo, e fui para a cozinha. Não sei por quê. Talvez porque a cena do sonho estivesse tão viva na minha mente que meu corpo achou que precisava validar se não era real. Cheguei na mesa. Olhei para o prato dela ainda sujo, exatamente como antes. Olhei ao redor. E então, meu coração quase parou. Ao lado da xícara de café, agora frio, havia um pequeno papel branco, dobrado em 4. Fiquei alguns segundos sem respirar. Minhas mãos começaram a suar. Cada célula do meu corpo gritava para eu não tocar naquele papel. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava saber. Devagar, como se fosse explodir, peguei o papel. Senti a textura, o peso leve. Desdobrei. As linhas tortas, a letra redondinha, a mesma que ela usava para escrever bilhetes para as crianças da escola. Uma única frase, escrita com a caneta azul que ela sempre deixava na bolsa. Não esquece de mim. Por alguns segundos, eu pensei estar tendo um ataque de pânico tão intenso que estava alucinando. Fechei os olhos, respirei fundo, abri de novo. O papel ainda estava ali. A frase ainda estava escrita. Eu deixei escapar um som estranho, algo entre um riso nervoso e um soluço. Senti as pernas fraquejarem, puxei uma cadeira e sentei. Aquilo só podia ser algum tipo de brincadeira cruel. Mas de quem? A única pessoa que teria acesso à nossa casa, além de nós dois, era minha sogra. Mas ela estava tão desesperada quanto eu. E, além disso, ela tinha passado a noite trancada no quarto de hóspedes. E eu teria ouvido se alguém tivesse levantado. Minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional. Talvez eu tivesse escrito aquilo sem perceber. Talvez fosse uma memória antiga. Talvez. Victor, ouvi a voz da minha sogra atrás de mim. Virei, rápido, quase derrubando a cadeira. Ela estava na porta da cozinha, com o rosto amassado de sono e olhos inchados de tanto chorar. O que foi? Você está pálido. Eu não sabia o que falar. Mostrei o papel para ela com a mão trêmula. A senhora escreveu isso? Ela pegou o papel, ajustou os óculos, leu. A mão começou a tremer também. Eu nunca vi isso na vida, filho. A voz dela falhou. Essa letra é da Júlia. Nós nos entreolhamos e, naquele momento, algo mudou. Até então, o desaparecimento da Júlia era algo inexplicável, sim, mas ainda dentro do espectro do possível. Um sumiço, uma fuga, um crime. Agora, um bilhete surgido do nada, com uma frase que ela tinha dito 2 dias antes sobre ninguém notar o desaparecimento de alguém. Isso empurrava tudo para um lugar que eu não queria ir.
o lugar onde o impossível mora. Se eu disser que naquele dia eu simplesmente liguei para a polícia e contei sobre o bilhete, estaria mentindo. Eu pensei em ligar. Cheguei a pegar o celular. Mas aí uma parte de mim perguntou: você quer de verdade que a polícia veja esse bilhete e comece a te olhar como o cara desequilibrado que talvez tenha feito algo e agora está inventando coisas? Eu não sou paranoico por natureza, mas eu sabia como as coisas funcionavam em casos de desaparecimento conjugal. O cônjuge é sempre o primeiro suspeito. Qualquer comportamento estranho meu talvez fosse usado contra mim. Então, eu guardei o papel. Literalmente. Peguei um saco plástico de documentos que a Júlia usava, coloquei o bilhete lá dentro, como se isso pudesse preservar não só a prova física, mas também a sanidade da situação. E mentalmente fiz uma nota. Se as coisas ficarem mais esquisitas ainda, aí eu mostro. Só que as coisas não só ficaram mais esquisitas. Elas começaram a escalar rapidamente para algo que, se eu não tivesse vivido, teria certeza de que era invenção. A segunda coisa aconteceu naquela mesma tarde. Eu estava sozinho em casa. Minha sogra tinha ido para a delegacia falar com os investigadores, levar mais fotos da Júlia e decidi acessar o notebook dela. Era algo que eu vinha adiando desde o dia anterior, por respeito, sei lá. Mas agora, com aquele bilhete, eu precisava de respostas em qualquer lugar que pudesse haver. Abri o notebook, digitei a senha, o nome do nosso primeiro cachorro, que morreu há anos, e comecei a vasculhar. E-mails, redes sociais, documentos, nada muito estranho. Até que eu abri uma pasta chamada Projeto. Eu nem sabia que essa pasta existia. Dentro dela, vários arquivos de texto, todos com datas recentes. Os títulos eram coisas como Ideia 1, Rascunho 2, Testes. Abri o primeiro. Era um texto em primeira pessoa, algo como um diário, mas escrito no que parecia ser um tom de personagem. A Júlia sempre gostou de escrever histórias, mas nunca mostrou para muita gente. O começo do texto dizia: eu acordei e minha esposa não estava mais na cama. A princípio, pensei que ela estivesse na cozinha preparando café como sempre faz, mas a casa estava silenciosa demais. A partir dali, comecei a perceber que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Meu sangue gelou. Aquilo era exatamente a minha situação. Só que, ao contrário, na minha vida, quem sumiu foi a minha esposa. No texto, era a esposa de outra pessoa. E aí eu notei outro detalhe: o nome do narrador. Mais abaixo no texto, ele se apresentava: meu nome é Júlia, e essa é a história mais estranha que já vivi. Eu precisei levantar da cadeira. Dei alguns passos pelo quarto, sentindo náusea. Voltei para o notebook. Li mais algumas linhas. No texto, Júlia descrevia acordar e perceber que o marido tinha sumido. Ela falava da escova de dentes dele, do prato na pia, do carro na garagem, tudo espelhado, invertido em relação ao que eu estava vivendo. Desliguei o notebook num impulso, como se aquilo fosse pegar fogo. Meu coração batia tão forte que doía. Por um momento, eu considerei a possibilidade de estar surtando. Talvez eu estivesse em um estado tão extremo de estresse que estivesse interpretando qualquer coisa como um sinal. Mas a pasta estava lá, os arquivos, a data de criação, 3 dias antes do desaparecimento dela. Ela tinha começado a escrever uma história sobre um desaparecimento silencioso e então desapareceu silenciosamente. Sentei na cama, passei as mãos no cabelo, a mente girando. Uma parte de mim queria jogar tudo fora, fingir que não tinha visto nada. Outra parte, a mais racional, ou a mais curiosa, sabia que ali podia estar alguma resposta.
Ou pelo menos alguma pista sobre o que se passava na cabeça da Júlia antes de sumir. Eu respirei fundo. Liguei o notebook de novo. A tela acendeu, me encarando neutra. Reabri o arquivo. Li com calma, linha por linha. Ela falava sobre sensação de realidade fragmentada, sobre medo de não ser lembrada, sobre a ideia de universos paralelos onde cada escolha criava uma versão diferente dela mesma. Em um dos parágrafos eu li: às vezes eu penso que, em algum lugar, existe um Victor que acordou e percebeu que não era ele que faltava na cama, e sim eu. Como se estivéssemos em histórias diferentes, vivendo versões opostas do mesmo pesadelo. Meu corpo inteiro arrepiou. Aquilo não era mais só coincidência. Era como se a Júlia estivesse descrevendo, com antecedência, exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. Desci a barra de rolagem até o final do texto. Não estava terminado. A última frase, inacabada, dizia: se um dia eu desaparecer de verdade, espero que... E parava ali, sem continuação. Ela não tinha terminado. Ou não teve tempo de terminar. De repente, como se uma corda tivesse sido puxada, uma lembrança antiga surgiu na minha cabeça. Uma coisa que eu tinha enterrado tantos anos atrás, que eu quase tinha convencido a mim mesmo de que era imaginação infantil. Quando eu era criança, uns 8 anos, eu tinha uma amiga imaginária. Eu sei, isso não é tão incomum. Muitas crianças inventam companheiros invisíveis. Mas o estranho é que, para mim, ela nunca foi exatamente imaginária. Eu lembrava dela com clareza demais, detalhes demais. O nome dela, o jeito que ela falava, as coisas que ela dizia. O nome dela era Júlia. Na época, minha mãe dizia que eu tinha uma imaginação fértil. Eu passava horas no meu quarto falando sozinho, brincando, contando segredos para uma menina que só eu via. Eu descrevia ela de um jeito que hoje me arrepia. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo, óculos, risada fácil. A Júlia da minha infância era absurdamente parecida com a Júlia que eu me casei, muitos anos depois. Eu só percebi isso agora. Lembro de uma vez, com uns 9 anos, contando para minha mãe. A Júlia disse que quando a gente crescer, vai se encontrar de novo. Que Júlia, filho? A minha amiga. Não aquela da escola. A outra. Minha mãe riu, fez carinho na minha cabeça. Ah, é? Ela falou que, por enquanto, ela só existe na minha cabeça. Mas que um dia vai existir de verdade. Eu tinha esquecido completamente dessa conversa. Até agora. A Júlia adulta nunca mencionou isso. Eu nunca contei para ela que, quando criança, minha amiga imaginária tinha o mesmo nome e quase a mesma aparência. Era aquele tipo de coisa que a gente acha vergonhoso, bobo demais para trazer à tona. Mas agora, com tudo isso, eu não conseguia deixar de perguntar: e se não fosse coincidência? Abri outros arquivos na pasta Projeto. Um se chamava Espelhos. Ele falava de 2 pessoas conectadas por uma linha invisível, vivendo em realidades ligeiramente diferentes, como reflexos distorcidos. O outro, Memórias, discutia a ideia de que certas lembranças de infância não são imaginação, mas ecos de outras vidas, de outros mundos. Uma frase em particular me marcou: talvez a gente não invente pessoas. Talvez a gente se lembre delas antes da hora. Quando eu li isso, senti como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e apertado meu coração. Porque a pergunta que eu vinha tentando evitar finalmente se formou com clareza. E se a Júlia da minha infância e a Júlia da minha vida adulta fossem a mesma? E se de alguma forma que eu não entendia, a existência dela estivesse amarrada à minha de um jeito mais literal do que eu jamais cogitei? E principalmente, se ela sumiu da minha realidade, o que isso dizia sobre mim?
Nos dias que se seguiram, a vida virou um borrão de burocracias, buscas e noites quase sem sono. A polícia colou cartazes com a foto da Júlia pela cidade, divulgou nas redes o desaparecimento, interrogou colegas de trabalho, vizinhos, parentes. Não encontraram nada. Era como se ela tivesse sido engolida por um buraco no mundo. Minha sogra se dividia entre a esperança e o desespero. Às vezes, falava como se a Júlia fosse voltar a qualquer momento, pedindo desculpas por algum mal-entendido. Em outras, chorava silenciosamente no sofá, abraçada a uma almofada, olhando fixo para a porta, como se quisesse trazê-la de volta com a força do olhar. Eu tentava funcionar, ir ao trabalho, responder mensagens de amigos preocupados, cuidar da casa. Mas tudo me parecia inútil, sem sentido. Eu andava como um fantasma nos lugares, meu corpo presente, minha mente sempre voltando para o dia em que acordei, e ela não estava lá. À noite, os sonhos ficaram mais frequentes. Quase todas as noites, eu sonhava com alguma versão da cena da cozinha. Em algumas, a Júlia estava sentada à mesa, me olhando com uma expressão triste. Em outras, a cadeira se movia sozinha. Em uma delas, particularmente perturbadora, eu me via do lado de fora da janela, olhando para dentro da minha própria casa, vendo a cena do meu desaparecimento, não o dela. Eu não estava na cama. Era eu quem faltava. Eu anotava esses sonhos num caderno, uma ideia que tirei dos arquivos da Júlia. Tentei encontrar padrões, conexões. Quanto mais eu escrevia, mais eu tinha a sensação de que algo, ou alguém, estava tentando se comunicar comigo através da única linguagem que eu sempre compartilhei com a Júlia: histórias. Foi num desses dias qualquer, já pelo 10º dia de desaparecimento, que o telefone fixo tocou. Eu estava na cozinha, encarando o bilhete plastificado que eu tinha deixado sobre a geladeira, como um lembrete constante de que aquilo não era fruto da minha imaginação. Minha sogra tinha ido buscar uns documentos no cartório. Atendi no 3º toque. Alô? Victor? A voz do outro lado era feminina, um pouco abafada, como se estivesse distante, mas reconhecível. Tão reconhecível quanto o som do meu próprio nome. Senti as mãos gelarem. Júlia! O silêncio que se seguiu foi pesado, elétrico. Eu podia ouvir minha própria respiração pelo fone. Eu não tenho muito tempo, a voz disse. Eles não sabem que eu estou ligando. Um arrepio percorreu cada vértebra minha. Onde você está? Eu vou te buscar, Não dá para chegar aqui, não desse jeito. O som parecia oscilar, como se estivesse passando por interferência. Eu preciso que você acredite em mim, Victor. Mesmo que tudo pareça loucura. Eu acredito. Eu acredito em qualquer coisa que você disser. Só me fala onde você está. Houve um pequeno riso triste do outro lado que quebrou algo dentro de mim. Era o riso dela. Não havia dúvida. Lembra quando eu dizia que a realidade é só uma versão possível da história? Júlia, por favor. Eu estou em outro lugar. Num outro lado. Não sei explicar direito. Aqui algumas coisas são iguais, outras são diferentes demais. Minha mente se recusava a aceitar, mas meu coração já tinha se jogado naquele abismo. Você foi sequestrada? Você está machucada? Não, não do jeito que você pensa. A voz falhou. Eu acordei um dia e você não estava mais na cama. Eu achei que tinha sido alguma brincadeira sua. Mas você não estava em lugar nenhum. Seu carro, suas coisas, tudo estava aqui, menos você. Minha cabeça começou a girar. Eu me apoiei na bancada. Você está dizendo que aí quem sumiu fui eu? É. O silêncio entre nós carregava 1 milhão de perguntas, mas nenhuma resposta clara. Isso não faz sentido, Júlia. Eu sei, mas lembra das minhas histórias? Da pasta Projeto? Eu li.
Eu estava tentando entender uma coisa que eu sentia desde criança. Uma sensação de que eu não pertencia só a um lugar, como se partes de mim estivessem espalhadas, como se você fosse mais do que só alguém que apareceu na minha vida por acaso. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar a próxima coisa. Quando eu era pequena, eu tinha um amigo imaginário. Meu coração parou por um segundo. O nome dele era Victor, ela continuou. Ele dizia que um dia a gente ia se encontrar de novo, de verdade, que por enquanto ele só existia na minha cabeça. Eu precisei fechar os olhos. As peças começaram a se encaixar de um jeito tão absurdo que quase doeu. Júlia, eu acho que a gente sempre esteve ligado, em todas as versões, em todos os lugares. Só que, dessa vez, alguma coisa deu errado. Alguma coisa desencontrou a nossa história. Eu queria perguntar como, por quê, quem fez isso, mas tudo o que saiu foi: eu só quero você de volta. Do outro lado da linha, ouvi um fungar. Eu também. Mais do que tudo, um chiado forte cortou a conexão por alguns segundos. Quase achei que a chamada tinha caído, mas a voz dela voltou, agora mais longe. Escuta, eu não tenho muito tempo. Aqui, algumas pessoas não lembram de você, nem sabem que você existiu. Para algumas, eu sou uma viúva de alguém que nunca chegou a ser real. Mas tem uma pessoa que lembra. Ela fez uma pausa. A sua mãe. Minha garganta fechou. Minha mãe morreu há 3 anos, Júlia. Aí também. Mas, antes disso, ela lembrava de coisas que eu mesma não lembrava direito. Ela lembrava de você criança, falando de uma menina chamada Júlia. Eu me senti cair para dentro de mim mesmo. A gente precisa reconstruir a ponte, Victor. Ela disse, a voz agora mais urgente. E a chave está nas memórias. As suas, as minhas, as dela. Eu senti uma raiva impotente. O que isso quer dizer, Júlia? Eu vou num médium? Num físico quântico? Você vai procurar nos lugares mais óbvios. Ela me interrompeu firme. Em casa. Nas coisas dela. Nas fotos, nas cartas. Minha mãe guardava tudo. A sua também. O chiado ficou mais forte. A voz dela começou a sumir. Júlia, não desliga. Não some de novo, por favor. Eu não estou desligando. Alguém... A linha cortou. O bip contínuo do telefone ecoou pela cozinha, misturado ao som da minha respiração descompassada. Eu fiquei ali, parado, com o fone na mão, muito tempo depois de a ligação ter acabado. Se alguém me perguntasse naquele momento se eu acreditava no que eu tinha acabado de ouvir, eu não saberia responder. Minha cabeça dizia que era impossível, que eu podia ter sido vítima de um trote cruel, que algum maluco podia estar imitando a voz da Júlia. Mas o meu corpo reconhecia cada tom, cada pausa, cada jeito de falar. Era ela. E se era ela, então eu tinha 2 opções. Ou eu aceitava que existia algo além do que eu entendia como real e tentava fazer algo a partir disso. Ou eu enlouquecia de vez, sentava no canto e esperava ser internado. Eu escolhi a primeira, pelo menos por enquanto. Naquela noite contei tudo para minha sogra. Ela me olhou como se estivesse vendo 2 pessoas ao mesmo tempo. O genro que ela conhecia e um estranho que falava sobre outras realidades e ligações impossíveis. Você acha mesmo que foi ela? Perguntou, enxugando as lágrimas. Eu sei que foi. Ninguém conhece ela melhor do que eu. Ela ficou em silêncio, mexendo nos dedos, nervosa. A Júlia sempre foi diferente, ela murmurou, como se tivesse medo de falar mal da própria filha. Desde pequena, ela falava de umas coisas que eu não entendia. Às vezes, parecia que ela estava vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. Eu me sentei ao lado dela. Por que a senhora nunca me contou isso?
porque eu achei que fosse imaginação, coisa de criança. E depois, quando vocês se casaram, ela já não falava tanto. Eu pensei que tinha passado. Ela suspirou. Talvez eu não tenha querido ver. Ela levantou abruptamente. Vem comigo. Fomos até o quarto dela na casa dela, um lugar que até então eu não tinha muita intimidade. Ela abriu o guarda-roupa, tirou umas caixas, empilhou no chão. Até que pegou uma caixa de papelão marrom, meio amassada, cheia de fitas adesivas antigas. Aqui, ela disse, pousando a caixa na cama. Dentro havia cadernos, desenhos infantis, fotos, pequenos objetos. Era a memória física da infância da Júlia. Minha sogra pegou um caderno específico, a capa com desenhos de estrelas e planetas feitos com caneta colorida. Esse era o caderno de histórias dela, explicou. Desde uns 7 anos, ela escrevia coisas aqui. Às vezes, eu lia escondido. Ela me entregou. Eu abri na primeira página. Havia um desenho de 2 crianças de mãos dadas. Um deles era claramente uma menina, cabelo comprido preso, óculos grandes. O outro, um menino de cabelo curto. Em cima, escrito com letra infantil, estava: eu e o Victor. Eu engoli seco. Ela dava esse nome para quase todos os personagens masculinos das histórias que escrevia. Minha sogra comentou com um sorriso triste. Eu achava fofo. Virei a página. Um texto começava: hoje o Victor foi embora. Ele disse que vai voltar quando a gente for grande. Ele disse que por enquanto ele não é inteiro, mas um dia vai ser. Eu fiquei triste, mas feliz, porque ele prometeu. As palavras dançavam na minha frente. Eu lembrava de algo muito parecido, só que do meu lado. Na minha infância, eu também tinha feito um desenho parecido. Eu e a Júlia. Minha mãe guardou isso por anos. A senhora acha que isso tudo... Fiz um gesto vago com as mãos. Pode ser mais do que coincidência? Filho, eu não sei mais o que achar. Ela respondeu cansada. Mas eu sei de uma coisa. A Júlia sempre acreditou que a gente é mais do que só carne e osso, que a história da gente continua em lugares que a gente não vê. Ela me olhou nos olhos. Se ela te ligou, é porque ela acredita que você pode achá-la. Naquela noite, quando voltei para casa, algo em mim tinha mudado. Eu ainda tinha medo, ainda tinha dúvidas, mas agora eu também tinha uma missão. Eu não era mais só o marido desesperado que esperava uma ligação da polícia com alguma pista concreta. Eu era alguém tentando reconstruir uma ponte entre realidades, usando memórias como tijolos, e eu sabia por onde começar. Minha mãe, voltar à casa em que eu cresci, 3 anos depois da morte dela, foi como atravessar um portal para o passado. A casa ainda era nossa, eu não tive coragem de vender. Eu ia lá de vez em quando, ver se estava tudo em ordem, mas evitava mexer muito nas coisas. Era como se qualquer alteração fosse, de algum jeito, mexer no que restou dela. Na porta, a pintura descascando, o mesmo tapete desgastado. Entrei, senti o cheiro de naftalina misturado com um perfume leve que eu sempre associei a ela. Por um momento, tive a impressão de que escutei sua voz vindo da cozinha, me chamando para almoçar. Quase respondi. Fui direto para o quarto dela. As coisas ainda estavam como no dia em que ela foi para o hospital pela última vez. O abajur com a cúpula de flores, o terço pendurado na cabeceira, a penteadeira com potinhos velhos de creme. Abri a primeira gaveta, documentos, remédios vencidos. A segunda, cartas, fotos antigas. No fundo da gaveta havia uma caixa de madeira que eu me lembrava vagamente de ter visto na adolescência, mas nunca tinha aberto. Ela tinha uma trava simples. Levantei a tampa. Dentro, fotos minhas criança, bilhetes da escola,
desenho do Dia das Mães, essas coisas. E no meio de tudo isso, um papel dobrado muitas vezes, amarelado pelo tempo. No verso, em caneta, estava escrito: Victor e sua amiga. Senti o coração acelerar. Desdobrei com cuidado. Era o desenho que eu me lembrava de ter feito um dia e depois esquecido. Um menino e uma menina de mãos dadas num parque. Em cima, com minha letra infantil, estava eu e a Júlia. Atrás do desenho, com a letra da minha mãe, uma anotação. Ele fala dela como se fosse de verdade. Diz que ela prometeu que vai voltar quando ele for adulto. 1998. Uma sensação de déjà vu me atingiu com tanta força que eu precisei sentar na cama. Peguei o celular, tirei foto do desenho, da anotação, mandei para minha sogra. Ela respondeu na hora: Meu Deus, Victor, o desenho dela é igual, igual. 2 desenhos, 2 mães, 2 crianças, a mesma história contada em espelhos. Enquanto eu ainda absorvia aquilo, algo me chamou a atenção. O som de algo caindo no chão da sala. Um barulho seco, de objeto pequeno. Eu sabia que a casa estava vazia, trancada. Meu corpo inteiro enrijeceu. Levantei devagar, saí do quarto. A sala estava como antes, nada fora do lugar. Caminhei até o centro, olhei ao redor. E então vi perto do sofá, no chão, um papel branco, dobrado em 4. Meu estômago virou. Ajoelhei, peguei o papel. A textura era familiar. Desdobrei, com medo do que ia ler. Era a mesma letra redonda da Júlia, a mesma caneta azul. Você está no caminho certo. Olhei em volta, como se ela pudesse estar ali, escondida em algum canto. Júlia, chamei, a voz falhando. Silêncio. Eu comecei a tremer. Não era mais uma questão de acreditar ou não. Eu tinha um bilhete surgido do nada na nossa cozinha, outro surgido na casa da minha mãe. E em ambos a mesma mensagem. Ela estava me acompanhando de algum lugar, me guiando. Sentei no sofá, o bilhete na mão, e percebi que nessa história toda, algo tinha mudado de forma sutil, mas profunda. Eu já não tinha mais medo apenas de perder a Júlia. Eu começava a ter medo de perder a mim mesmo no meio daquilo, porque quanto mais eu mergulhava nessas conexões estranhas, mais eu sentia minha própria realidade ficando frouxa, menos sólida. Como se as coisas ao meu redor tivessem começado a se deslocar 1 milímetro, invisível, mas suficiente para eu tropeçar. Naquela noite, eu decidi fazer algo que eu vinha evitando desde o começo. Eu sentei sozinho no escuro da sala e falei em voz alta. Não uma oração no sentido tradicional, mas uma espécie de conversa com o vazio. Se você está aí me ouvindo, seja lá onde for esse aí... Eu comecei, sentindo-me ridículo. Eu não sou o cara mais corajoso do mundo, nem o mais espiritualizado. Eu só sei mexer com números, planilhas. Mas eu sei amar. E eu amo a Júlia, mais do que qualquer coisa que eu já consegui explicar para mim mesmo. Respirei fundo. Se existe alguma lógica por trás disso tudo, alguma regra, alguma lei, me mostra. Me dá uma pista, me dá um caminho. Eu não estou pedindo milagre, estou pedindo orientação. Fiquei ali, esperando. Não aconteceu nada. Nenhum vento misterioso, nenhuma voz. Só o silêncio pesado da casa. Eu ia levantar quando uma memória surgiu na minha mente, tão clara que era quase uma visão. Eu e a Júlia no início do relacionamento, deitados na grama de um parque, olhando para o céu à noite. Ela apontando para as estrelas. Já reparou, ela disse, que as constelações só existem porque a gente liga os pontos? Como assim? Tipo, as estrelas estão lá, mas quem inventou que aquilo ali é um escorpião, um caçador, um leão? Foi a gente. A gente olha para os pontos e decide que tem um desenho. Eu ri. E daí? E daí que talvez a vida seja assim também.
As coisas acontecem, estão lá, soltas. A gente que decide que desenho quer ver. Lembrar disso agora foi como ouvir uma resposta vindo do passado. As pistas estavam todas lá. Eu só precisava escolher como ligá-las. E nesse momento, eu percebi que a minha maior arma não era tentar entender a física da coisa, nem a metafísica. Era fazer o que a Júlia fazia de melhor: transformar caos em história. Se havia uma ponte para reconstruir, ela seria feita de narrativa, de memórias organizadas numa ordem que fizesse sentido. Talvez fosse isso que ela queria dizer com "a chave está nas memórias". Então, decidi fazer algo radical. Eu ia escrever nossa história, toda. Desde o primeiro momento em que senti que ela existia na minha vida, lá na infância, como amiga imaginária, até o momento em que ela sumiu. Cada detalhe, cada conversa, cada coincidência. E no meio disso, talvez eu encontrasse um ponto de inflexão, algo que eu não tinha percebido, um lugar em que as histórias começaram a se desencontrar. Naquela mesma noite, abri o notebook, criei um novo arquivo e escrevi o título Nós Dois. E comecei. Meu nome é Victor. E a primeira vez que eu ouvi o nome da Júlia, eu tinha 8 anos e ninguém mais acreditava que ela existia. Eu não fazia ideia naquele momento de que, ao começar a escrever, eu não estava apenas contando nossa história. Eu estava, sem perceber, tocando a estrutura da realidade que nos separava. Porque existe um limite muito tênue entre lembrar, imaginar e criar. E quando você ama alguém a ponto de desafiar a própria lógica do mundo para reencontrar essa pessoa, esse limite fica ainda mais fino. Fino o suficiente para rasgar. E foi quando começou a rasgar que as coisas realmente saíram do meu controle. Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia.
Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joia.
Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação?
Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia.
Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20 mil euros em joia.